Oi, pessoal, boa noite. A gente está aqui num evento do Poliglotar 2021, que se chama Conhecendo o Palestrante, e a gente tem aqui o nosso primeiro convidado, que é o Vitor Hochsprung, e a gente vai conhecer mais sobre o Vitor, sobre o que ele vai falar. O nome da palestra dele é Do Atleta ao Fã de Harry Potter, tem linguística para todo mundo. Então, vamos conhecer um pouquinho mais aí o Vitor. E antes de começar, quem está assistindo aqui agora ao vivo pode escolher um dos idiomas. Se vocês quiserem escutar interpretações em inglês, francês ou espanhol, a gente tem aqui as cabines de interpretação, né? Com o Cido no inglês, Cláudio no francês, Fernando no espanhol, Michael no espanhol também e Silvia no francês também. Então é isso. Vitor, de onde você vem e o que você estudou na sua vida? Primeiramente, boa noite, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar desse evento. Bom, eu sou de Santa Catarina, um estado no sul do Brasil. Fiz a minha graduação no mesmo estado, na Universidade Regional de Blumenau. Cursei letras, português e inglês. E atualmente eu faço meu mestrado em Linguística na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui na capital, Florianópolis. Sou natural de Brusque, uma cidade do interior de Santa Catarina, e hoje vivo na capital, em decorrência dos estudos. Ah, tá. E esse nome Brusque vem de onde? Parece um nome meio russo, né? Ele é alemão, na verdade. E o teu sobrenome também, né? Conta essa Meu história sobrenome aí. também é alemão. É um sobrenome que eu, desde pequeno, ouvi da pronúncia brasileirada, né? Então, sempre ouvi Osprung, nunca ouvi da maneira, com a pronúncia alemã, mas significa salto em altura, né? O esporte mesmo. Não sei se isso tem alguma influência, mas os meus familiares são todos bem altos, bem grandes. Eu também, eu tenho 1,78 e sou o primo mais baixo de 9, o que é meio bizarro, porque tem primos que são mais novos que eu, têm ali 11 anos e já estão bem mais altos. Interessante. E quando foi que você começou a gostar de línguas estrangeiras ou linguística? Então, eu sempre tive muito interesse por comunicação, sempre fui uma criança muito comunicativa. Adorava escrever, ler, conversar. Meu Deus, nem se fala. Conversar para mim é uma coisa que eu acho que faz parte da minha essência. Então, sempre fui muito fissurado por comunicação. E desde de novo, assim, sempre que batia essa questão de qual carreira que eu vou seguir, qual estudo que eu vou fazer, né, me vinha as possibilidades, né? Teatro, jornalismo, letras, e sempre era dessa forma: teatro ou letras, jornalismo ou letras, publicidade e propaganda ou letras. Eu nunca percebi, mas letras sempre estava lá, no meio das opções. E daí foi então que eu comecei a entender esse meu amor por, primeiro, literatura, depois por línguas, né? Eu lembro que quando estava no ensino médio, essa decisão, né, ficava cada vez mais próxima aqui. Eu sou um pouco contrário a essa opinião, mas culturalmente a gente tem essa tradição de acabou o ensino médio e já entrar para a vida acadêmica, né? E eu no ensino médio estava com essa dúvida, era uma questão que era muito importante para mim, decidir qual curso que eu ia fazer. E eu lembro que eu queria fazer letras português. Queria me especializar em língua portuguesa, gostava muito dessas questões, tanto na parte de literatura quanto na parte gramatical, linguística. A linguística eu não conhecia tanto ainda, mas a parte gramatical me interessava bastante. Hoje as coisas já, né, foram se especializando. Mas eu comecei, então, a pensar sobre essas possibilidades, né, em cursar letras português. E o meu pai, sempre muito incentivador, ele falava assim: não, filho, mas eu acho que é importante também acrescentar outra língua. Se tu falar outra língua, vai ser importante para o teu futuro, né? E eu, então, contra a minha vontade, mas querendo fazer a vontade dele, me matriculei num curso de inglês. Ele fez essa matrícula, né? Eu era adolescente, me matriculou num curso de inglês. E eu fui batendo pé. Falei assim: não, pai, porque eu vou odiar isso aqui, eu não vou gostar, não é para mim, eu não quero. Aí isso mudou logo depois da primeira aula, porque a minha professora, ainda bem, foi muito receptiva, muito incrível, é uma grande amiga minha até hoje. E comecei a fazer inglês em 2014, sem o propósito de entrar na faculdade, mas com o propósito mesmo de aprender o idioma. Aí, logo em 2015, já engatei no espanhol, percebi que línguas era a minha vocação, gostava muito desse universo,
e entrei para letras, muito feliz da minha escolha, letras português e inglês daí, né, como já mencionei. E muito feliz da minha escolha, assim, muito feliz de todo esse processo. Então, hoje você fala de línguas estrangeiras em inglês e espanhol, é isso? Eu falo inglês e espanhol, consigo me virar bem. O espanhol está um pouquinho enferrujado por conta da falta de prática, mas eu acho que a gente consegue. Fiz aulas de francês, mas não me considero fluente no idioma, não me considero, não acho que sei me virar ainda, muito precisa ser melhorado. Comecei também a me aventurar pela Libras, né? Então, assim, é questão de paixão por língua mesmo, mas o português e o inglês são línguas que eu acho que eu mais me sinto mais confortável, para dizer assim. E você tem um canal no Instagram onde você fala sobre linguística, não é isso? Isso, é o canal Vitor Linguística, meu perfil de divulgação científica. Eu vi que você tem uma iniciativa de pegar eventos que estão acontecendo, como as Olimpíadas ou Big Brother, e analisar. Como é que você faz isso? O que que você analisa ali? Então, como eu falei, sou uma pessoa que sempre foi muito da comunicação, sempre gostou muito dessas coisas. E isso, claro, engloba eu ser uma pessoa fissurada por entretenimento. Gosto muito de acompanhar os reality shows, gosto muito de acompanhar esportes, gosto muito de filmes, séries, música. Eu acho que tudo acaba ficando interligado, né? E quando eu comecei, o meu perfil no Instagram foi março de 2020. Não preciso aqui entrar em grandes detalhes, mas em março de 2020 o mundo inteiro sabe o que aconteceu, né? Começamos esse caos que estamos vivendo até hoje. E daí as aulas da UFSC, universidade na qual eu faço mestrado, elas paralisaram em março. A UFSC continuou trabalhando no sentido de pesquisa, extensão, mas a questão de ensino ficou paralisada até agosto, né? E e isso, assim, fez com que meu Deus, eu tinha entrado no mestrado em 2020, eu queria muito falar de linguística, eu estava com aquele gás de calouro, sabe, da vida acadêmica, eu queria muito falar de linguística, conversar com as pessoas e mostrar o que eu estudo. E aqui no Brasil, assim como em boa parte do mundo, existe uma crença muito baseada ainda no senso comum sobre o que é linguística, sobre o que um linguista estuda. Muita gente acha, por exemplo, que todo linguista é um poliglota, ou muita gente acha que o linguista é aquele que vai saber de cabo a rabo a gramática normativa, e se você não cumprir as regras da gramática normativa, esse linguista vai te julgar, e é para isso que ele está ali. E não, né? Existe toda uma ciência por trás, uma ciência baseada em investigação, observação, e que tem todo um método científico para embasar as teorias que são discutidas na área. E eu pensei assim, poxa, por que não usar o meu Instagram, onde tenho, por enquanto, amigos e familiares, para falar sobre o que eu estudo, para divulgar essas minhas práticas acadêmicas. E no começo era isso, era eu divulgando o que eu fazia para os meus amigos e familiares que me seguiam ali no Instagram. Aí, de repente, isso começou a ir para perfil de letras, e começou acadêmico de letras a compartilhar, e depois veio uma galera me seguindo, e daí isso começou a espalhar, e quando eu vi, meu Deus, o meu perfil no Instagram tinha virado um perfil de divulgação científica. E isso me causou dois sentimentos. Me causou dois sentimentos. Primeiro, o sentimento de, caramba, que legal, o que eu fiz deu certo. E o outro é, caramba, esse Instagram aqui não tem mais o Vitor. E essa é uma parte bem negativa, porque eu pensei assim, o meu próprio Instagram não está mais refletindo a minha pessoa, ele está refletindo uma ciência que eu estudo. E até que ponto eu quero isso? Até que ponto eu quero fazer isso? Então, eu comecei a pegar as minhas coisas, a minha essência, o que faz o Vitor ser o Vitor, e transformar em conteúdo para linguística. Então, se o Vitor estava lá assistindo Big Brother, ele ia pegar aquilo lá e fazer um conteúdo. Se o Vitor estava lá assistindo as Olimpíadas, ele ia pegar aquilo lá e fazer um conteúdo. Então, isso acabou conectando as duas coisas que eu mais amo na vida, que é o Vitor, que é eu mesmo, me amo pra caramba, e a linguística, né? Isso acabou conectando com o que eu estudo de uma forma muito bonita e muito sincera. Então, eu acabei gostando bastante assim, desse rumo que o perfil foi tomando, sabe? Acabou que eu pegava as coisas que eu fazia como entretenimento e transformava em conteúdo. Também vou dizer, tá? Isso também era uma desculpinha para não sentir culpa ao assistir uma série enquanto eu tinha uma dissertação para terminar, não era uma culpa para poder assistir Big Brother enquanto eu tinha lá um texto para ler. Então, assim, tem toda uma questão psicológica também por trás. Ah, então você recuperou o próprio perfil, né?
Isso, eu recuperei a minha própria identidade. Isso é muito bonito de falar, eu gosto muito desse processo. Legal. E pode citar algum exemplo de alguma análise, alguma frase, alguma palavra que você analisou em algum desses eventos aí? Bom, um post que deu bastante sucesso, assim, que ficou bem legal, foi quando uma das participantes do Big Brother, a Thaís, ela estava falando num discurso num jogo da Discórdia, que é um evento que acontecia no programa semanalmente para que as pessoas falassem uma das outras e isso, claro, desse engajamento no programa, né? E durante a fala dela, assim, ela muito nervosa, falou assim, porque o pessoal acha que eu não falo, é como se eu não me impôsse. E daí ela usou esse verbo que é irregular, esse impor-se, né? O verbo impor é irregular, como se eu não me impusesse, seria o que a gramática normativa pede. Só que ela usou o impor-se regularizando um verbo regular. Então é um fenômeno que acaba sendo natural por conta de o fato de o verbo impor não ser um verbo que às vezes que a gente usa frequentemente. Então a gente acaba colocando a regra geral em cima daquele verbo e essas coisas acabam acontecendo. Isso é muito comum também, por exemplo, na aquisição de linguagem. Quando uma criança está aprendendo a falar, está adquirindo a língua que ela está falando, é muito comum, vocês podem fazer, por exemplo, a comparação se tiverem filhos, irmãos, sobrinhos, enfim, qualquer tipo de criança à sua volta, vão ver que alguns verbos elas regularizam. Por exemplo, o verbo trazer, né? Em vez de falar eu trouxe, eles falam eu trazi. Por quê? Porque é um verbo terminado em er, né, a segunda conjugação, e a regularidade para esses verbos é o quê? Comer, comi, ler, li, correr, corri. Logo, trazer, trazi, fazer, É, fazi. eu Eles tenho acabam regularizando. duas filhas gêmeas de 5 anos, vão fazer 6 agora em novembro, e com certeza elas fazem isso. Já ouvi várias vezes elas usando verbos que seriam de outra forma, ou usando da forma que teria que ser, de forma regular, né? Então tem isso, realmente. Vitor, agora, para terminar, fala aí um pouco sobre a tua palestra. O que é isso, Harry Potter? O que é que você vai falar nessa palestra? Então, a minha palestra vai ser uma fala que vai refletir a minha experiência no Instagram, né? Esse fato de fazer divulgação científica através de elementos do entretenimento, da cultura pop, incentivando as pessoas que são da área de linguística a fazerem isso, mas também mostrando como a linguística pode ser interessante mesmo para aqueles que não estudam essa ciência, né? Para mostrar como é uma ciência que está no nosso cotidiano, que está no nosso dia a dia. Então, vai ser nesse rumo que a fala vai fluir. Eu acredito que vai ser muito legal e eu convido a todos para assistir e estar comigo nesse evento. Acho que vai ser bem massa mesmo, um encontro bem maneiro. Legal, vai ser ótimo. Agora eu vou terminar aqui a interpretação para ver se os intérpretes também têm alguma pergunta para fazer para a gente os últimos minutinhos aqui da entrevista. Eu vou, peraí. Use. Pronto, agora os intérpretes podem parar as interpretações. E se alguém tiver alguma pergunta para o Vitor aí, alguma curiosidade, queira saber da sua palestra, podem falar. Vitor, Pode falar, Vitor, Cláudia. eu tenho. Quem é que está falando? É É Perdão. a Cláudia. Cláudia. Peraí, eu vou ligar o Cláudia. vídeo com a minha televisão antiga aqui, que o Robson gosta. Ela só vai assim pros cursos. Saudade, garoto. Ei, querida, Tudo bom? tudo jóia. A minha pergunta é a seguinte: eu me interesso muito por linguística, eu sou psicanalista também, né? Sou intérprete e sou tradutora, né? E sou poeta. Então, assim, a língua, eu também sempre tentei, como você, e agora eu tenho feito muito isso, né? Juntar a psicanálise, que a gente fala, inclusive, da interpretação psicanalítica, que não tem nada a ver com a interpretação, né, na interpretação, né, como intérprete mesmo de línguas, mas que, de alguma forma, eu estou procurando isso, né? E assim, eu sempre estudei muito, não só assim, meu pai eu era filósofo, ele dava aula de filosofia, eu com 16 anos eu já era formada em filosofia, porque eu assisti, ele foi cassado, né? Então ele dava aula clandestinamente. E eu fiz todos os cursos dele, então assim, e depois eu estudei outros autores que ele não gostava muito, tipo do empirismo inglês, né? E Nietzsche, sei lá, que ele achava que era de direita, essas coisas, de gente que é comunista, né? Enfim.
Aí eu estudei muito alguns linguistas, por exemplo, o Austin e, por exemplo, o Wittgenstein. Eu não sei se você gosta, se você conhece, se... Essa é a Eu, pergunta, eu, Cláudia? Se ele... Sim, o quê? Essa é a pergunta que você queria fazer? Se ele conhece? Sim. Ah, tá. Uhum. Se ele É porque usa, se pareceu que você ele... estava Não, apenas fazendo um eu comentário. comecei a fazer uma palestra também, mas desculpa. Ai, Tá. Deus. então, vou ser bem sincero, eu já ouvi falar desses autores, mas eu não tenho referencial teórico neles, porque eu não tenho uma leitura aprofundada, né? Eu tenho uma leitura mais aprofundada em teóricos gerativistas, como, por exemplo, o caso do Noam Chomsky, né? Uhum. É um linguista que eu venho acompanhando nas Que é uma trajetórias de grande mestrado, referência, né? uma grandíssima referência e é de muito orgulho, assim, né, ser contemporâneo desse grande pesquisador, E é de mas, esquerda. sim, mas, Pode mas continuar, Gente, não Vitor. dá, não me contenho aqui. A gente está. o Chomsky ele tem grandes reflexões, tanto linguísticas quanto políticas, filosóficas. Eu acho que é um pensador contemporâneo bastante evidente perdão, bastante referência, assim, não só para a linguística, né, mas para outras áreas do conhecimento também. Acho que é uma pessoa bem importante para esse momento que a gente vive, assim. Sim, claro, sem dúvida. Não, eu te perguntei do Wittgenstein porque assim é um cara completamente louco, né? Assim, uma época ele largou tudo, foi dar aula lá na Noruega e foi expulso de lá porque ele maltratava as crianças. Era um negócio, o cara era biruta mesmo. Caramba, E ele não... fez um tratado lógico, filosóficos, não sei o quê, que ninguém entende nada, A nem gente ele está mesmo acho que a gente entendia. tá um pouco se estendendo aqui, É, Cláudia, no tempo. não, só um Mas minuto, só porque eu acho legal demais isso, gente, essa noção do segundo Wittgenstein, são as investigações filosóficas, que ele diz assim, uma criança aprende o que é uma mesa, não pela essência, pela ipseidade da mesa, mas pelo lidar, como ela lida, porque a mesa pode ser redonda, quadrada, oval, grande, pequena, né? Então, é pelo uso que você aprende a língua, e não pela essência, que aí vai para o Platão, a essência, o mundo das ideias, aquela coisa, Descartes também, né? ah, Então, eu acho bacana isso. a Camila tem uma pergunta. Pode fazer, Camila. Oi, tudo bem? Eu sou cientista de formação, né? Na verdade, eu sou bióloga, fiz mestrado em ecologia, doutorado em ecologia, línguas premiou a minha vida inteira e atualmente eu dou aula de inglês. Mas hoje de manhã, inclusive, eu estava lendo o como a sociedade, as pessoas no geral, não estão preparadas para ver ciência acontecendo de forma ao vivo, né? E a gente, nesse ano e meio, parece 85 anos, mas né, menos de 2 anos de pandemia, a gente viu muitas discussões, porque a ciência ela não acontece de forma bonitinha, organizada, a gente tem sempre um jogo. Queria saber como é que é a tua percepção, porque exposto, né, no Instagram a gente acaba sendo muito exposto de falar uma coisa que as pessoas têm uma percepção bastante diferente e que às vezes elas esperam uma explicação simples e pontual e clara e que vai ser universal, enquanto não é isso. Como é lidar com essas expectativas? Nossa, Camila, que pergunta, que pergunta. É, Então, eu acho que assim, eu acho que a gente vive num mar de senso comum, né? Existe muito senso comum a respeito de o que é ciência, existe muito senso comum a respeito do que é educação. Eu acho que às vezes as próprias entidades acabam promovendo esse senso comum. Por exemplo, a escola hoje muito pouco se trabalha com método científico. Então, a gente não cresce sabendo o que é fazer ciência, o que é lidar com ciência. Isso eu não falo somente em língua, eu falo em qualquer tipo de área. A gente tem, às vezes, ali uma experiência química, uma questão na biologia de abrir um animal em sala, mas, né, são coisas mais pontuais, a gente não acaba fazendo de verdade o que é ciência na sala de aula. E daí isso acaba contribuindo bastante para essas
essas criações de senso comum, assim, também tem uma questão muito forte no senso comum sobre o que é educação, né? Se a escola realmente deveria passar isso, ou se a escola deve ser um ambiente onde existe disciplina e regularidade, aquela coisa bem conservadora ainda, né? Então, existe muito senso comum sobre muita coisa e com a língua não é diferente. Existe um senso comum a respeito de língua e eu acho que alguns deles podem ser mencionados aqui. Por exemplo, que a língua é única e exclusiva e só tem um jeito de falar, que a língua não passa por variação, ou que existe um jeito de falar, esse jeito é o certo e tudo que desvia dele está errado. Então, muita gente vai chegar no meu perfil com esse senso comum a respeito de língua, né? Com essa ideia de que lá eles vão encontrar, por exemplo, dicas de como escrever mas ou mais, dicas de se eu boto crase ou não boto, dicas de onde colocar vírgula. E eu não tenho nada contra perfis que promovem essas dicas de escrita, porque, né, a gente tem o direito de entender como a escrita funciona e, enfim, navegar por esse mundo. Só que não é o meu propósito no Instagram. O meu propósito no Instagram é mostrar a língua como ela mostrar essa coisa viva, essa coisa científica. Então, eu passo por um processo no meu Instagram como divulgador científico, não somente de divulgar resultados, mas eu me entendo também como um, meu Deus, isso acaba trazendo bastante responsabilidade para mim, mas como um educador do povo a respeito de o que é ciência, de como se faz ciência. Então, eu tento falar bastante, por exemplo, de uma forma que todo mundo consiga entender e absorver de uma forma tranquila, para que a gente possa democratizar esse conhecimento, né? Democratizar esse fazer científico. Eu lembro que, por exemplo, nesse post da Thaís que eu comentei, teve um comentário que me deixou bastante assustado, assim, porque a menina falou uma coisa tipo, agora você está normalizando a burrice. E, tipo assim, não é esse o propósito, sabe? Não Nossa, é, que não isso? é essa a ideia. Então assim, eu tento educar os meus seguidores a ponto de mostrar para eles o que eu estou fazendo aqui não é divulgando a gramática normativa, mostrando para vocês que só tem um jeito certo de falar. Não, eu estou mostrando, inclusive, como a língua é diversa e o que um linguista faz para falar sobre a diversidade da língua, né? Eu acho que, espero ter respondido a tua pergunta. Temos ainda É, duas é, é perguntas. Sim, bastante complexo realmente o tema. Obrigada. Pergunta da Silvia. Pode tirar do mudo, viu, Silvia? Silvia, tem que tirar do mudo, viu? O microfone. Vocês, caiu a comunicação para todo mundo ou foi só para mim? Não caiu, não. Não. Em nenhum Então foi momento só caiu. comigo. Tá bom, era isso que eu queria saber. Tá. O Cido quer fazer uma pergunta também. O Cido também está com o microfone desligado. Pode falar, Cido, quando quiser. Não sei se ele saiu. Não, Pronto, desculpa. Vitor, na verdade, eu comecei a estudar letras português e inglês na UFRJ. E os professores, principalmente a de variação linguística, ela batia na tecla que não existe língua, a gente tem que levar para as escolas, para a sociedade, que não existe língua certa nem língua errada. Existe, no caso, meios sociais em que você vai usar uma língua mais formal e outra menos informal. A minha pergunta eu sou um adepto da sociolinguística, e pensando nisso que você está falando, das pessoas terem essa visão errada de que a língua é certa, a língua é errada, e sem contextualizar, né, sem analisar o contexto, eu queria trazer isso para uma coisa que a gente faz aqui, que é a tradução ou a interpretação. Como que seria, por exemplo, na hora de estar interpretando ou traduzindo, você pegar termos no inglês, que isso lá acontece também, que ou sei lá, gírias, ou expressões que são regionais, e trazer isso para dentro da tradução, quando o nosso público ali é um público mais, tipo, elitizado, linguisticamente. Olha, é uma pergunta que daria uma boa discussão, uma boa reflexão.
Eu nunca me especializei ou me interessei sobre interpretação e tradução, tanto que é uma área que eu não posso opinar tanto em termos acadêmicos ou fazer essas reflexões mais pesadas assim por não ter a base, né? Só que eu acho que para todas essas quebras de senso comum, independente da língua que a gente tá usando para fazer isso, a base é tentar entender de onde vem esse senso comum, né? Tentar entender de como é que esse senso comum está sendo construído e a partir dali, então, construir uma reeducação a respeito disso. Eu acho que pessoas elitizadas, pessoas que vão ter uma opinião bastante fechada, digamos assim, sobre língua, sobre o que é gramática, a gente vai encontrar em todo lugar, no meio da interpretação, no meio da tradução, no meio da de uma empresa, enfim, de vários lugares. E eu acho que essa reeducação ela precisa ser feita e eu acho que a gente está Assim. e eu acho que acho que essa reeducação precisa ser feita, só que ela demora, né, dependendo do lugar onde a gente está, né? Não estou falando, por exemplo, em falar com alunos do sexto ano dentro de uma escola, né? Essas são diferentes, são pessoas com opiniões mais formadas, pessoas que já têm uma bagagem e é difícil conversar assim e chegar num consenso, né? Mas eu acredito muito no poder do diálogo. Ótimo, Que interessante. bom, há esperança, né? Então, Se a gente pessoal, não eu tem acho esperança, né? que é isso, né? A gente já conheceu bastante aqui o Vitor, respondeu algumas perguntas. E em novembro, no Poliglotar, teremos a palestra dele completa sobre o tema e mais tempo para debates. Obrigado, Vitor. Obrigado aos intérpretes também, aos participantes que fizeram perguntas e a todo mundo. E a gente se vê. Até Eu que mais. agradeço. E quem Muito quiser obrigado. conhecer o trabalho de Vitor, é só lá no Instagram, você está agora como Victor Linguística, né? Isso é legal, é. Isso, Antigamente é hoje, divulga aí, pessoal, seguir você tem um trabalho bem bacana, viu, gente? Não é porque eu estou de fit em nenhum dos posts, não, mas confere que é bem bacana o Vitor trabalho do Vitor, tá? Linguística, né? É bem simples, é meu nome e o que eu estudo. É quem fala e sobre o que fala. Eu sempre digo assim. Tá ótimo, pessoal. Legal. Obrigado. Muito Boa noite aí para obrigada, todo mundo. Vitor, foi ótimo. Valeu, Vou gente. te Uma seguir boa, lá. Obrigado, boa pessoal. Te semana para ver, vocês. Vitor. Só Tchau. assim para Prazer, ver, obrigado. Beijo, Vitor. obrigada. Beijo, pessoal. Boa semana para Beijo, vocês. Juliana. Beijo, Robson. Beijo, Aline.